O que acontece nos primeiros 7 anos de vida da criança, a importância desse primeiro setênio, é o tema do SOS Mãe Intuitiva de hoje. Bem-vinda! Porque todo mundo já, mesmo que a criança já tenha passado desses 7 anos, assim como nós já passamos pelos nossos primeiros 7 anos de vida, entender o que aconteceu naqueles 7 anos e a importância que foi aquele momento para nós, na construção da nossa personalidade, na construção da nossa saúde, isso é muito importante. Nos ajuda a ser uma mãe melhor, né? E a gente deseja isso. E também ajuda a tomar um caminho diferente aí com as nossas crianças, tá? Então, hoje nós estamos num boom aí de diagnósticos de crianças sendo diagnosticadas, na minha visão, completamente equivocado isso, principalmente antes de fechar esses 7 anos. Essas crianças sendo diagnosticadas com hiperatividade e outras, né, questões, TOD, né, vários transtornos aí que estão em alta no momento, né, onde essas crianças estão sendo diagnosticadas. Aqui ao longo do percurso do conteúdo vocês vão perceber que na verdade o que aconteceu com essa criança foi uma falta de uma questão ali dentro desse primeiro setênio. Questões que também faltaram para nós, né? E que talvez lá na nossa época, quando a gente era criança, se a gente estivesse vivendo esse tempo, nós também teríamos esses diagnósticos. Então, é realmente um convite para a gente refletir se realmente está fazendo sentido isso, né? Eu não concordo com esses diagnósticos, principalmente antes dos 7 anos, justamente pelo que eu vou compartilhar com vocês. Você vai entender que esses primeiros 7 anos, eles fazem parte de uma construção muito importante e que tem muita influência nossa, da mãe. Então, a construção de quem nós somos hoje teve um peso muito grande lá daquilo que foi entregue pela nossa mãe, né? Ou por aquela pessoa que fez esse papel de mãe para nós. Ok? Eu perguntei nos stories essa semana, eu pedi para as mães me contarem qual era o seu maior trauma da infância e qual era o maior desafio do momento. Então, me fala qual é o teu maior trauma lá da tua infância, né? Algo lá do teu passado. E me conta o que tá pegando aí na tua casa, com a tua criança, qual que é o teu maior desafio hoje. E olha como só as respostas dessas mães já mostram a ligação daquilo que a gente está vivendo agora na nossa maternidade e com relação aos desafios dos nossos filhos, em resposta ao que a gente viveu lá atrás. Então, olha só a resposta de uma das mães, tá? Qual que era o trauma dessa mãe? Abandono do pai, abuso do avô, mãe bipolar. Então, imagina esse cenário, essa criança vivendo esse cenário, né? O pai foi embora, o vô abusa e a mãe tem um transtorno, ela tem uma doença mental, né? E esse transtorno é um transtorno muito grave, é muito desafiador conviver com uma pessoa bipolar. E aí, a criança dela, né, o desafio atual dela é que o filho dela não dorme. Isso tem ligação? Tem ligação. A infância dessa mãe foi de muitos medos. Imagina o medo dessa criança, imagina o tamanho da insegurança dessa criança. Uma mãe que não conseguia, né, por ter essa bipolaridade, não conseguia trazer essa segurança para essa criança. Um pai que foi embora e um avô que poderia ser ali um alicerce de segurança para essa criança, simplesmente é o abusador. Então, essa mãe, ela cresceu com muitos medos. E é natural que esses medos, eles aflorem no seu filho.
Porque tudo aquilo que a gente viveu na nossa infância vai ser aflorado nos nossos filhos, vai voltar, vai vir à tona, por mais que a gente nem lembre. Porque pode acontecer da gente simplesmente não lembrar da nossa infância. Muitas pessoas que não lembram da infância, quando começam a lembrar de vários traumas que elas viveram. E aí acaba entendendo por que quis esquecer. E é natural que a gente esqueça. O nosso cérebro, né, o nosso subconsciente, ele vai criar uma proteção para a gente realmente esquecer. Machuca, né, como diz a Annelise. Bem-vinda! Nós queremos esquecer. Então a gente vai criar como uma forma de proteção uma amnésia daquilo que dói. Mas aquilo vai continuar doendo de alguma forma e na criança vai ser refletido. Então aqui, essa mãe, ela viveu muitos medos e ela vive naquele instinto de sobrevivência. O alerta dela está sempre ligado. Imagina uma criança pequena que não tem o pai, não tem a mãe de base para se sentir segura, para correr quando está com medo e abraçar, né? Um avô talvez perseguindo essa criança. E aí ela cresce com esse mesmo medo. Esse mesmo medo ele está ativo ali, esse alerta. A criança dela não vai dormir. Não vai dormir até que ela desative esse alerta. Elas estão conectadas de uma maneira muito profunda e vocês vão entender hoje o tamanho dessa profundidade. É uma fusão que não é só física. Por isso que na maternidade intuitiva não importa se essa mãe ela é uma mãe biológica, se ela é uma mãe adotiva, se ela é uma avó que assumiu o papel de mãe para essa criança, porque esse laço ele vai além do físico. Ele é um laço espiritual, é um laço sagrado, é um laço que vai além realmente do físico. E essa criança está ali, com esse laço ativo com essa mãe. Então ela só vai desligar quando a mãe também desligar, quando a mãe conseguir relaxar. Tá? Olha aqui o outro exemplo. O que acontece na infância não fica na infância. Aconteceu, oi Karen, aconteceu com uma mãe na infância. O trauma dela da infância é um abuso, aquele abuso que você sabe, né? Aquele abuso que foi além. Oi Carol, recebeu minha mensagem, Carol? Que bom que tu tá aqui. Esse abuso foi aquele abuso profundo que machuca. Oi, Karine! Minha vizinha, então, quase. Bem pertinho. Então, ela foi abusada pelo marido da avó quando era criança. E hoje, o maior desafio dela é amamentar o filho. Qual que é a relação desse trauma com a amamentação? Total relação. Oi, Viviane. Que bom que tu tá por aqui. A amamentação, ela tá ligada às nossas memórias uterinas. E é na região do útero que a gente psicossomatiza os abusos. Não só os abusos físicos e aqueles outros abusos que vão além disso, né? Mas também os abusos emocionais, abusos psicológicos. Então, a gente vai guardando tudo isso dentro daquela região do útero e as nossas mamas, elas estão ligadas a essa região. Então, quando eu não consigo amamentar o meu filho, tem uma ligação muito profunda com essas memórias. Então, aqui é o sinal bem claro de que essa mãe não está conseguindo amamentar sua criança porque ela tem esse trauma de abuso lá da infância. Eu estou trazendo um pouco dessas histórias só para vocês entenderem a ligação do que nós vivemos lá nos nossos primeiros 7 anos com a vivência
que os nossos filhos estão trazendo para nós, né? O desafio que está vindo da criança, na verdade, é uma memória nossa, que está vindo para a gente olhar, para a gente resolver. Tá? Até os 7 anos, essa criança ela vai espelhar a tua profundidade, aquilo que está escondido, que talvez nem tu saiba que existe dentro de ti. Essa criança vai mostrar. Ela vai mostrar para você. Porque é um espelhamento inconsciente. É um espelhamento profundo daquilo que está em ti e que a gente olhando com esses olhinhos aqui, a gente não enxerga, porque está lá dentro, bem profundo. E às vezes dói de olhar, e a gente não quer, né? A gente não quer olhar, a gente quer fugir disso, a gente quer ficar longe disso, a gente não quer nem lembrar. Espelhamento apenas da mãe? Sim, os primeiros 7 anos o espelhamento é materno. Tá? Então, é a mãe nesses primeiros 7 anos. Não fui eu que decidi isso, tá, gurias? Não tô querendo colocar toda a responsabilidade em cima de nós, não é esse propósito, não é gerar culpa em cima de vocês. É simplesmente a verdade sobre como funciona e a gente precisa pegar essa informação e fazer o que for possível, né, dentro da nossa realidade para poder realmente evitar, né, que as nossas crianças carreguem as dores que a gente carregou e que talvez as nossas mães carregaram. É uma oportunidade de cura. Primeiros 7 anos de vida da criança é uma oportunidade de cura. Eu já vou entrar aqui em mais detalhes sobre isso, tá? Só estou trazendo alguns exemplos para vocês perceberem o quanto tudo se repete. E até para vocês fazerem, assim, uma conexão aí, né? Os insights, puxa vida, talvez o que está acontecendo na minha casa tenha a ver com aquilo que aconteceu lá na minha infância, né? Com a vivência que eu tive lá quando eu tinha 3 anos, 4 anos, né? E é sempre interessante observar a idade dos nossos filhos, né? Ah, tua criança está com 2 anos? Como que você estava com 2 anos? O que estava acontecendo lá na tua vida com 2 anos de idade? Ai, foi a época que minha mãe e meu pai se separaram, não sei o que e tal. Alguma coisa aconteceu e pode ser esse espelhamento inconsciente que a tua criança está trazendo. Tá? Aqui tem um outro exemplo, a mãe trouxe. O trauma da infância dela era dormir sozinha no escuro. Ela morria de medo de dormir sozinha no escuro. Então esse era o trauma dela. E olha o desafio do filho. Não dormir bem à noite e grita muito. Junto com as birras tradicionais. Então, é a mesma situação. Essa mãe dormia com medo do escuro. E a criança dela não consegue dormir bem. Por que não consegue dormir bem? Porque está espelhando esse medo inconsciente da mãe. Outro exemplo, o último exemplo, que tem vários, eu trouxe vários, mas vou para o último, senão a gente vai longe. Não ser ouvida. Esse era o trauma dessa mãe, né? Não me senti ouvida. Ninguém queria saber de mim. E qual que é o desafio dessa mãe? Dar limites à minha filha. Quando eu não sou ouvida, eu aprendo que a minha voz não tem valor, que eu não tenho valor. Então é difícil para mim me manifestar, né? Impor os meus limites saudáveis. Eu acabo deixando que todas as pessoas abusem de mim, me usem, avancem nos meus limites, porque eu não consigo dar limites a essas pessoas. E é o caso dessa mãe. Como ela não foi ouvida, ela não tinha a voz dela ali, é como se ela fosse aquela coisa de que criança não é gente, criança não fala, criança não tem que dar ideia nenhuma, né? Essa mãe, ela tá com essa mesma sensação de que a voz dela não tem valor e ela não consegue se posicionar com relação à filha dela. Então, ela tá com medo de ser a mãe. Ela tá com medo de estar nessa posição de adulta, que tem que sim
colocar uma regra que tem que sim dar limites, né? Então, ela não está conseguindo, porque ela está presa ainda naquele trauma. E a criança dela vai viver uma experiência diferente, né? Se minha mãe não me dá limites, se a minha mãe não tem voz, ela não fala, eu vou ocupar o lugar dela. Então a filha acaba tomando o lugar da mãe. E isso é muito ruim para essa filha também. A mãe fica fora do lugar, a criança toma o lugar do adulto, e quando ela for adulta, vai ser muito difícil a vida dela. Quando ela receber um não, ela vai ficar doente, ela vai entrar em depressão, ela vai surtar. Entende? Último exemplo, porque esse aqui é muito bom e talvez vocês se identifiquem bastante. O trauma dessa mãe era que a mãe era narcisista, tá? Minha mãe é narcisista e o desafio dessa mãe é que o bebê dela está com disquesia e ela sofre de constipação. A disquesia é cocô que não sai da criança, do bebê, né? É constipação também, tá? Então, assim, o intestino, ele guarda os nossos medos. E aqui, essa mãe viveu uma infância onde aquela que seria a provedora do amor para ela era uma narcisista. Era uma pessoa que não conseguia entregar esse amor. E aí, ela cresceu com base nesse medo, sempre com medo daquela mulher que estava ali controlando ela, autoritária, ela tinha que fazer tudo que a mãe queria, do jeito que a mãe queria. E aí ela não conseguiu desenvolver a sua segurança. E é natural que o bebê também tenha esse problema. Então ela é constipada e o bebê nasceu, ela não colocou a idade aqui do bebê, mas o bebê nasceu com disquesia, já nasceu constipada. Tá? Então tá tudo relacionado, tudo conectado. Ok? São muitos exemplos, então é bem importante a gente... Eu sei que muitas de vocês não lembram da infância. E quando não lembram, inclusive, fiz hoje um post sobre isso, sobre amnésia infantil. Vocês podem olhar ali depois no feed, onde eu explico por que a gente não lembra, né? Porque não teve uma conexão emocional, sensorial ativada lá na nossa infância. Então, para eu lembrar da minha infância, ou eu tenho que ter tido um toque físico, carinho, né? Eu fiz uma live sobre isso semana passada, sobre o carinho, ser carinhosa, né? Quando eu recebo bastante carinho, eu vou ativando memórias sensoriais e eu consigo lembrar com maior facilidade. Ah, eu apanhei muito e eu lembro. Por quê? Porque teve toque físico, né? São botões, o tocar fisicamente são botões. Né? Então, como que uma criança de 3, 4 anos de idade lembra de um abuso? Porque foi toque físico, tocou na criança, tocou, ativou uma memória sensorial, ela vai lembrar. Uma mãe escreveu aqui da criança que não aceita colocar sapatos, tem alguma questão sensorial, uma memória sensorial, talvez tua, que ela está espelhando. Então, é algo que está ali sendo espelhado, sensorial. Talvez você queimou os pés, talvez alguma coisa aconteceu com o teu pé, derrubou água quente, né, na infância, se queimou de alguma forma, alguma coisa ativou um gatilho sensorial e o medo de colocar o sapato. É uma memória muito mais rica para uma criança pequena, tá? Porque essa criança, ela não vai registrar as coisas da mesma maneira que nós adultos, porque o cérebro dela não está pronto para isso. Ela registra através do toque, e é por isso que o afeto e o carinho fazem com que a gente se lembre. Ou a gente lembra do afeto ou do carinho, ou a gente lembra das varadas, né? Dos tapas, dos beliscões, do puxão de cabelo, do puxão de orelha.
do abuso, da agressão, então a gente vai conectar a memória pelo toque. Isso é muito importante, a gente entender isso. E é por isso que quanto mais nós estamos bem para gestar os nossos filhos e dar muito carinho para eles, melhor vai ser a experiência para essa criança. Pegaram? Caiu as fichinhas aí? Tá caindo as fichinhas aí? Então, dentro da maternidade intuitiva, nós entendemos a vida e os ciclos da vida a partir de setênios. O que são setênios, né? São ciclos de 7 anos. A cada 7 anos a gente muda de ciclo. E esses ciclos, eles são ciclos sagrados, né? São ciclos divinos guiados pelo nosso espírito. Nós temos, né? Nós somos um corpinho físico aqui com uma conexão que é regido, né? Ele tem uma regência aí espiritual, né? Um eu espiritual aqui que rege esse corpo físico, essa consciência física encarnada aqui. Então, esses ciclos, eles são determinados pelo espírito e eles têm uma temática, né? Então, cada ciclo ele já tem uma ordem maior, né, de aprendizagem. Então, cada ciclo já tem uma determinada aprendizagem para nós, já é determinado isso a nível divino, e isso se dá para todos os seres humanos. Então, nós temos ciclos de 7 anos, a cada 7 anos nós estamos experienciando coisas diferentes. Com 35 anos, agora em junho, eu fechei um setênio e eu entrei num ciclo novo. E foi muito forte para mim. Eu realmente me senti encerrando muitos ciclos e entrando num outro ciclo, que é um ciclo muito importante, né? Eu estava num ciclo de mais reclusão, assim, mais fechada em mim, de cura. E sim, foi isso que eu vivi nos últimos 7 anos, de muita cura, de muita mudança, de muita transformação interna. Eu acredito que a mudança que eu quero no mundo, ela começa por mim. E para eu estar aqui falando com vocês, eu precisei fazer muita cura interna, né? Eu precisei curar muito a minha história. Eu realmente sou aquela pessoa que ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava que a Mirella ia estar aqui um dia, falando com pessoas, tendo uma vida mais confortável, conseguindo viver em paz aqui com a minha família. Eu tinha muitos problemas, né? E hoje eu consegui estar aqui, isso é muito gratificante para mim. E eu sei que faz parte desse setênio que eu vivi, né? Que é o setênio dos 35 anteriores, né? São 7 anos e agora eu estou num outro ciclo, que é o ciclo de expansão de tudo isso que eu construí dentro de mim. Então, o movimento é esse mesmo, eu estou aqui falando com vocês, compartilhando tudo que eu estudei, compartilhando todos esses ensinamentos que são divinos, que são sagrados e são milenares, que a gente está resgatando agora, a partir da maternidade intuitiva. Então, são conhecimentos aí que existem e que estão sendo trazidos agora para a gente aqui, através desse movimento aqui que eu estou fazendo. E, do mesmo modo, nós temos lá os nossos primeiros ciclos lá da nossa infância. Então, os primeiros 7 anos, eles são fundamentais para a construção de todo o restante da nossa história. Então, o que você estava fazendo lá até os teus 7 anos de idade? Eu, Mirella, eu não lembrava de muita coisa. Mas hoje, depois de ter passado pelo meu processo de reprogramar as minhas percepções da infância, eu lembro, voltei a lembrar. E como na maternidade intuitiva a gente faz um mergulho de volta para dentro do útero da nossa mãe. Então a gente vai lembrar de como que a gente viveu lá dentro daquele útero, como que foi o nosso parto, como que foi todo o processo de crescimento até aqui. A gente revive isso e ressignifica também, a gente revive aquilo que a mãe estava sentindo e tudo isso vai sendo reconstruído dentro de nós. Então a gente vai lembrando de como foi essa vivência, A gente vive de novo a experiência de estar dentro de um útero, passando por esse processo de nascer, de chegar na Terra, de sentir tudo isso, e isso é muito especial. Então eu comecei a lembrar de novo de tudo que eu vivi, e hoje eu lembro com muito detalhe. As mães intuitivas que estão aqui, se puderem compartilhar também, se para vocês foi dessa maneira, Oi, Pati! Se vocês conseguiram lembrar de coisas que vocês tinham esquecido.
É legal compartilhar aqui com as gurias também. Então, no primeiro setênio, a figura materna, lembrando, a figura materna por quê? Porque pode ser que essa criança esteja sendo criada pelo pai. O pai faz papel de pai e mãe, né? Oi, Gabi. O que acontece? Até teve o Fernando que fez a masterclass pra gente agora dentro da comunidade, né? Dentro lá da Mãe Intuitiva. O Fernando, ele contou que ele foi pai e mãe dos filhos, né? Então ele exerceu a figura materna para os filhos dele. Então tem muitos homens que fazem esse papel de mãe, porque, enfim, por várias razões, né? Eles assumem aí integralmente o desenvolvimento daquela criança, então eles acabam assumindo esse papel de ser a figura materna dessa criança. Então, quando eu falo figura materna ou a mãe, eu estou me referindo a realmente essa pessoa que cuida dessa criança, que faz esse papel, que assumiu esse papel. Eu sou a mãe, eu sou aquela pessoa que cuida dessa criança, tá? Então, aqui, o primeiro setênio, a figura materna exerce um papel central e profundo na vida dessa criança. E a relação, ela vai muito além dos cuidados físicos, né? Os cuidados físicos, os cuidados afetivos, do toque, principalmente do toque físico, do carinho, eles são muito fundamentais nesse período, mas vai além disso. E eu vou explicar para vocês alguns pontos importantes, tá? Esse material depois vai ficar disponível para as mães intuitivas dentro da plataforma, junto com a gravação aqui da live, tá, gurias? A primeira coisa que a criança, nos primeiros 7 anos, ela vai precisar para se desenvolver de maneira saudável, com uma inteligência emocional desenvolvida, com uma boa saúde mental e conectada com quem ela é de verdade, conectada com a sua essência espiritual, com o seu eu espiritual, que é o seu espírito, a sua alma. Essa alma, ela chegou e ela está se personificando num corpo que ela não conhece também. E nós, mães, somos as responsáveis, as guias, fomos destinadas a isso, né, pelo divino, a mostrar para essa criança como é viver nesse corpo físico. Só que ninguém nos ensinou também, então a gente tá todo mundo perdido tentando ajudar essa criança, né? Então a gente não aprendeu a olhar para a maternidade dessa maneira, né? Nós estamos aprendendo agora. Aprender a ensinar essa alma a viver nesse corpo físico sem perder a sua essência, sem perder a sua autenticidade. Então, a mãe ou a figura materna, né, é vista como um grande alicerce emocional para essa criança. O objetivo dessa figura materna é realmente criar um ambiente seguro e acolhedor para essa criança. É um grande refúgio para essa criança, tá? No início da vida, a criança ainda está fortemente conectada ao mundo espiritual. Então, essa criança, ela está mais lá do que cá. Por isso que ela dorme muito. Por isso que é uma criança totalmente dependente da gente. Se tu deixar uma criança ali num cantinho e você não der carinho, não der afeto, não der comida para essa criança, né? Não der um leite para essa criança, ela vai morrer. Ela é 100% dependente, porque ela está mais no plano espiritual do que aqui na Terra. Ela vai fazer uma transição, ela vai começar a descer, a personificar dentro desse corpo ao longo dos 7 anos. Então, essa criança, ao longo dos 7 anos, ela vai personificando, ela vai descendo, ela vai criando uma sinergia com aquele corpo, que é novo para ela. E nós temos uma responsabilidade divina de ajudar essa criança a
fluir nesse caminho, né? De assumir aí a sua essência espiritual, tá? Então, assim, a mãe, ela age como uma ponte que facilita essa transição para o mundo físico. Nós somos a ponte, nós emprestamos o nosso corpo para essa alma por 9 meses, né? Algumas mães que são mães adotivas não passaram por esse processo da gestação biológica, mas isso não importa, né? Não quer dizer que ela não tenha sido a ponte. A ponte talvez tenha se vindo lá por essa mãe. E essa mãe, então, ela começa a ancorar como uma ponte mesmo a chegada dessa alma nesse corpo de maneira integral. Isso vai levar tempo para acontecer. Os primeiros 3 anos, essa criança fica muito mais no plano espiritual do que no plano físico. Vai ter uma transição, que é a ponte que ela vai passar e que a mãe vai acompanhar essa criança nessa ponte. Crianças que são consideradas, né, que têm um diagnóstico de autismo, muitas vezes são crianças que estão transitando por essa ponte e elas estão muito no plano espiritual porque são espíritos muito gigantes, que têm uma dificuldade de entrar nesse corpo que tem limitações, né? Então, na maternidade intuitiva, a gente vê as crianças que têm alguma demanda que a gente considera uma demanda especial, uma demanda de dificuldade, como, na verdade, um espírito que é gigante e que precisa de mais ajuda para poder personificar no corpo e poder cumprir, né, o papel dele dentro da nossa realidade aqui na Terra. Tá? Então, a presença amorosa da mãe, ela faz essa ponte acontecer. Tá? Se essa mãe não estiver ali em presença de maneira amorosa, essa criança começa a desligar desse mundo espiritual, ela começa a se desprender dessa sua essência e ela não vai mais saber quem ela é. Aos pouquinhos, ela vai esquecer quem ela é. Imagina, se a gente não lembra nem da infância, vocês sabem quem vocês são? Né? Consegue dizer assim com toda certeza quem você é, o que você veio fazer aqui? Alguém tem essa resposta? Quem tem essa resposta, compartilha aqui para mim, por favor. Ou quem não tem, diz não tenho essa resposta. Só para eu saber. É muito difícil a gente saber quem a gente é, o que a gente veio fazer aqui e para onde a gente tem que ir. Porque essa ponte do plano espiritual para o plano físico, ela não aconteceu da melhor maneira. Né? Então é como se fosse aquele parto onde a criança nasceu, tu cortou o cordão umbilical e leva a criança, afasta a criança da mãe. Não teve um vínculo, uma troca. É um caminho, né, Gabi? Tem um caminho. A gente vai encontrando isso ao longo da nossa história. A gente vai aprendendo a buscar isso, né? Outro ponto aqui, nutrição e cuidado físico. No plano físico, tá aqui, no nosso planeta, nessa vida aqui, né? Estamos aqui, temos um corpo, sabemos que somos seres espirituais vivendo uma experiência física, mas nós temos esse corpo, então, no plano físico, a mãe, ela é a principal provedora de nutrição dessa criança. E essa nutrição, ela vai além da nutrição física, né? Especialmente nos primeiros 7 anos de vida. Seja pela amamentação, né? Seja de outras maneiras, a criança vai buscar uma referência de nutrição pela mãe. A referência nutricional dessa criança é a mãe. Então, se essa criança não está se alimentando bem, ela está buscando algo na mãe, um espelhamento inconsciente dessa mãe. Essa mãe também não está bem. Essa mãe não está se sentindo nutrida.
E não é uma nutrição física, é uma nutrição emocional, né? Eu não me sinto nutrida, eu não me sinto amada, eu não me sinto valorizada. Então, tudo isso vai influenciar na nutrição dessa criança. Tá? A relação entre a mãe e a criança é a fonte de sustento, de saúde dessa criança. E um ponto diferente que a gente traz na maternidade intuitiva é que, além dessa nutrição física e além dessa nutrição emocional, nós temos uma outra nutrição com os nossos filhos, que é uma nutrição de força vital. Não sei se vocês já ouviram falar disso. As mães intuitivas estudam isso dentro do programa, tá? Nós temos centros de energia vital, né? São centros de força vital que é onde o espírito alimenta o corpo. Tá? Então, nós temos 7 desses pontos no nosso corpo, eles são gigantes, e nós temos micropontinhos espalhados por todo o nosso corpo, conectados com o sistema nervoso, conectado com toda a nossa estrutura física também, tá? Então, nós temos esses pontos que são centros de força vital, de energia vital. Esses centros de força vital, eles alimentam do espírito para o corpo informações, energia, tudo o que a gente precisa, né, para a gente poder se desenvolver. Eles são centros endócrinos, eles regulam também os nossos hormônios, fazem com que a gente tenha uma vida mais equilibrada, uma vida mais tranquila e mais feliz. Então, quando eu me desprendi desse espírito e eu já não sei mais quem eu sou, eu me perco de mim, eu não sei a minha essência, eu estou vivendo uma vida que eu não consigo me sentir feliz, que eu estou desconectada de mim, eu nem sei direito explicar o que eu estou sentindo, mas eu estou perdida, é porque esses centros eles estão desativados, eu não estou conseguindo alimentar o meu corpo pelo espírito. E essa é a saúde que vem através da saúde espiritual, né, que é um dos 4 pilares da nossa saúde integral, é a saúde espiritual, que é esses centros que em sânscrito ele se chama chakra, né, a Gabi escreveu aqui, mas esses centros, eles são centros de energia vital e são centros endócrinos também, eles regulam toda a estrutura emocional e óbvio que essas emoções elas chegam nos nossos órgãos, então é uma cadeia de coisas, né? E nós, durante os primeiros 7 anos de vida dos nossos filhos, esse espírito é alimentado pela nossa energia vital. É por isso que é tão cansativo ser mãe. E é por isso que quando a gente não está com esses centros ativados, a gente não tem energia para dar para eles. Está tudo desativado, não está funcionando. Esses centros funcionam como rodas, como se fossem aquelas rodas de água. Como que é o nome que eu esqueci agora, gente? Vocês lembram? Que era uma roda que passava água e que fazia gerar energia nos moinhos, antigamente, sabe? São rodinhas de força ali que fazem com que gere energia, moinho, isso é um moinho, né? É um moinho lá. E aí, enfim, esse moinho, nós temos vários moinhos, nós temos moinhos em vários pontos do nosso corpo, e esses moinhos, se eles estiverem sem água passando, que é o espírito passando por eles e girando essa força, eu não vou ter força para nutrir o meu filho, porque eu não vou ter força nem para me nutrir. E aí eu vou adoecer, eu vou ter uma depressão pós-parto, eu vou ficar doente, né? E os impactos de uma criança viver os primeiros 7 anos vendo essa mãe em depressão é muito gigante. Essa criança ela vai se perder dela, ela vai viver em luto, ela vai ter uma vida muito desafiadora. Tá? Então, o ato de nutrir, ele vai além do físico, ele vai para esse lugar, que é esse lugar dos nossos moinhos internos, né? Que é essa rodinha que tem que girar e trazer a força do espírito para o corpo. Tá? Então,
O meu cérebro físico, quando eu morrer, eu vou abrir minha cabeça e vou procurar onde é que estavam todos aqueles pensamentos que vinham toda hora. Cadê eles? Eles não estão fisicamente aqui no meu cérebro. Não existe nada no cérebro fisicamente. É uma comunicação dessas rodinhas. É uma comunicação que está vindo lá do espírito e está trazendo essa informação. Pensem comigo, da onde vêm os pensamentos? Da onde vêm as ideias? Elas não vêm do cérebro, elas não vêm de um lugar físico, elas vêm dessas rodinhas que trazem uma informação do espírito, porque o espírito é muito mais sábio do que nós, né? O espírito fica tentando ali trazer muitas informações que são valiosas para nós e muitas vezes a gente não para escutar porque essa rodinha ela não está funcionando legal, né? A gente não está com essa rodinha funcionando. A gente, dentro da maternidade intuitiva, lá no programa, a gente vai ativar todos esses centros de força para te recolocar em movimento e conectada com o teu espírito, porque sem isso você não tem força para nutrir a tua criança. Me embananei aqui. Você não consegue nutrir a tua criança sem te nutrir. A cura da mãe é a cura do filho. Você primeiro coloca o negocinho ali para respirar. Eu tô ruim de palavras hoje, não tô lembrando das palavras, né? Você primeiro coloca ali o respirador em ti, né? Que nem no avião lá, as orientações, coloca em você primeiro o oxigênio, depois coloca o oxigênio nas outras pessoas. Você precisa ativar a tua nutrição interna, de dentro para fora, aí você vai conseguir nutrir essa criança e vai ser leve. Só assim vai ser leve. Max, cara de oxigênio, gente, que horror. Eu tô conectada aqui, tá vindo as coisas muito rápido. Eu tô tentando acompanhar o ritmo. Terceiro ponto importante. A criança até os 7 anos, ela imita a mãe. Ela imita a mãe. Ela imita, mas de níveis profundos. Ela aprende predominantemente pela imitação. Como você funciona, essa criança vai funcionar. Ela vai te imitar e às vezes ela vai te irritar, porque tu vai estar te olhando no espelho. Tu vai estar olhando para tu mesma no espelho e tu vai ficar irritada porque tem coisas em ti que tu não gosta. E a tua criança vai te imitar, ela vai mostrar isso pra você, né? E aí tu vai ficar brava, vai ficar furiosa, porque tu, né? Esses dias uma mãe, porque minha criança é muito geniosa, que nem eu, e quer tudo do jeito dela, que nem eu. E eu, é assim mesmo, é assim que funciona. Então é muito interessante, porque eu tenho 3 crianças em setênios diferentes aqui em casa, né? Eu tenho o Rua de 16, eu tenho a Lulu com 9 e a Maia com 4 anos. Então são 3 setênios que me relembram 3 setênios diferentes da minha vida. Eu vejo eles trazendo coisas e eu fico, isso é muito louco. É muito louco e é muito real, né? É muito real, porque eles realmente estão imitando as fases da minha vida, os momentos que eu vivi, né? Então, meu marido chama minha filha de Iedinha. É isso mesmo. Ai, gente, vamos rir pra não chorar, né? Porque tem que ser leve esse negócio, porque eu entendo vocês, que eu trago essas informações e que às vezes a gente fica, meu Deus do céu, ai, Senhor, como que vai ser isso? Mas o propósito é trazer essa informação e dizer para vocês que a gente tem como resolver esses problemas, né? A gente tem como revisitar esses lugares e fazer com que as coisas sejam engraçadas, né? Sejam mais leves e que a gente comece a realmente rir dos desafios, porque estamos aqui para isso. A gente veio aprender muita coisa e a gente veio aprender a viver isso com mais alegria, né? Com amor. E a gente vai conseguir. A gente vai conseguir, calma que a gente vai conseguir, tá? Então, assim, ações, gestos, palavras, estado emocional vão ser observados e absorvidos pela criança. Olha só, observados e absorvidos, tá?
inconscientemente ela absorve tudo que você é, tudo que tem aí dentro de ti. Simone, olha o que a Simone está trazendo aqui. Minha filha é bem geniosa. Às vezes ela vem para me mostrar que eu preciso me impor na vida. Sou muito permissiva. Ela está mostrando algo que você é lá dentro, lá na tua profundidade. Talvez você era igual a ela, só que alguém te podou. Alguém te cortou, não permitiu que você fosse essa pessoa forte, essa pessoa empoderada que é o que ela é. Então ela está te mostrando isso para que tu resgate esse teu lugar. Porque o que a gente é verdadeiramente não é como a gente está agora, muitas vezes. Então eu achava que eu era uma pessoa muito estressada, muito braba. Eu achava que eu era assim. Mas eu não era, eu estava daquele jeito por causa de coisas que aconteceram na minha vida antes, né? Lá na minha infância. Tá? Então tudo é observado e absorvido. Mesmo que você esteja se escondendo para chorar no quartinho lá, para sua criança não ver, ela vai sentir. Então, se você não estiver bem, essa criança ela vai observar e absorver, independente de você mostrar isso fisicamente para ela. Então, vou lá pro quartinho, choro e aí volto sorrindo. Não adianta. Eu sei que esse é o melhor que você pode fazer agora, mas você precisa se priorizar. Você precisa se curar, você precisa ficar bem. A maternidade intuitiva te resgata, te traz de volta para um lugar de felicidade de verdade, não de fazer de conta que eu tô feliz para o meu filho não ficar doente, não. Eu preciso ficar feliz. Para que essa criança fique feliz, a prioridade é a mãe ficar bem. Então, tudo que a gente conhece sobre a gestação e sobre o parto, na maternidade intuitiva, deveria ser diferente. A mãe deveria ter um suporte muito gigante emocional durante toda a sua gestação. Ela deveria ter um suporte emocional imenso no pós-parto. Ela deveria ser muito mais olhada do que a criança. Todo mundo fica em cima da criança e a mãe fica ali, né? Não, a mãe é a prioridade. Se a mãe não está bem, a criança não vai ficar bem. A sua mãe é a sua base. A criança está em fusão espiritual com essa mãe. E emocional. E todo o resto. E física, e tudo. Né? A criança, especialmente no primeiro setênio, que são esses primeiros 7 anos, ela é extremamente sensível ao redor dela, ao mundo que está em volta dela. Então, assim, as pessoas que estão próximas, essa criança vai sentir, porque ela está muito mais no espiritual do que no físico. Então, ela está com todos os sensores dela ativados. Ela está muito percebendo, sentindo as coisas desse ambiente. Só que com a mãe essa ligação é ainda mais profunda. Então tu imagina o quanto é importante que você, mãe, cuide de você. O quanto você precisa cuidar de ti, o quanto você precisa nutrir, né? Deixar que essa nutrição vital ela venha para nutrir o teu corpo. Né? Então, às vezes a gente vê umas mulheres que parem as crianças, que já saem fazendo um monte de coisa e que estão felizes. Não sei se é de verdade, né? Porque na rede social a gente nunca sabe. Mas elas parecem estar ali, de boa. E aí, eu já conheci pessoas assim. E eu não consegui entender. Tem alguma coisa estranha com essa pessoa? Como é que ela tá tão bem? Né? A gente fica toda... como é que essa pessoa tá tão bem? Ela estava com os centros vitais dela ativados. O espírito dela está alimentando ela. Está dando força para ela, força vital.
né? E por isso que ela tá assim. E eu vivi isso com a Maia, que é a minha caçula. Com a Lulu e com o Rô eu não conhecia isso, né? Mas com a Maia eu vivi isso. Eu tive muita força vital. Foi muito difícil amamentar a Maia e eu não desisti, fiquei ali, força vital, e eu fazia jejum, porque não dava tempo, era 3 crianças, eu não conseguia nem parar para comer. E aí, mesmo assim, amamentando e eu me sentindo forte, foi o momento que eu recebi do divino que eu precisava fazer a mãe intuitiva. E aí mudei tudo, porque eu tinha uma escola quântica na época, mudei tudo. Não quero mais nada, não quero mais a escola, né? Quero fazer a mãe intuitiva. E foi muito porque eu tava com esses centros vitais abertos e eles foram me nutrindo. E por mais que eu não comia, eu virei um palitinho que amamentava, né? Aqueles palitinhos. Eu tava bem, eu tava forte, eu tava... meu emocional, ele tava muito bem. E eu consegui, além de cuidar das 3 crianças, né? Eu consegui ainda nutrir esse projeto que foi a mãe intuitiva e que agora é a maternidade intuitiva e que cada vez vai crescer mais. Mas foi porque eu estava bem aberta para ancorar essa força do espírito da Maia que estava vindo para mim. Tá? Essa nutrição do espírito, gurias, é a nutrição de uma meditação, de uma intenção, cada um, né? Nutrir a sua fé. Cada um dentro da sua fé, né? Cada uma de nós acredita em algo que é divino, que é sagrado. E na maternidade intuitiva a gente não tem uma limitação do que é a fé para nós, né? Cada uma tem a sua fé. E eu me nutria da minha fé, né? E isso me deixou muito forte, tá? Então vamos seguir aqui. A criança, então, ela tá muito, muito conectada com tudo que a mãe tá sentindo nesses primeiros 7 anos. Vocês percebem que o primeiro setênio da criança, ele tá ali a serviço de nos curar? A Gabi tá falando aqui também, senti uma imensa diferença de força vital depois do programa, com o nascimento da minha 3ª filha, tudo muito mais leve. Muito mais leve, né, Gabi? A gente puxa essa força, ela tá à disposição, fica mais fácil, né? Porque a gente já sabe o caminho para puxar essa força, né? As emoções da mãe reverberam no mundo interior da criança, influenciando no seu bem-estar, no seu emocional, na sua saúde, no seu sono, na sua alimentação, em tudo. O espírito da mãe e o espírito da criança. Até os 7 anos, imagina o seguinte, tá? Você tá ali, a sua criança tá nascendo. Vocês estão assim, tá? Seu espírito e o espírito da sua criança. Estão ali, unificados. Ok? E aí vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aqui nos 3 anos ele vai começar a abrir um pouquinho, ele vai começar a separar um pouquinho. E vai indo 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Somente com 7 anos você vai ter o teu espírito de volta, individual, e a sua criança vai ter o espírito dela. Então essa fusão, na maternidade intuitiva, a gente chama de cordão umbilical quântico. Essa conexão, ela não vai cessar, você vai continuar tendo um acesso telepático, né? Por isso que a gente fala que é maternidade intuitiva. Eu vou sempre ter uma intuição com relação ao meu filho. Sempre. A minha ligação com essa pessoa que eu considerei meu filho ou filha sempre vai existir. Essa criança, esse filho vai estar lá adulto, eu vou ter aquela intuição de mãe. Sempre. Sempre, sempre. Mas o espírito dele já está ali, né? Individuado, né? Com a fonte. E o meu está ali, individuado também, que é o meu lugar, né?
E o cordão umbilical quântico ele vai continuar existindo. Tá? A figura materna está intimamente envolvida na proteção das forças vitais da sua criança até os 7 anos. Tá? Então, os centros vitais da sua criança são geridos por você, mesmo que você não entenda nada disso, mesmo que você não entenda nada do que eu estou falando aqui. O seu espírito está guiando essa criança a se desenvolver, você está guiando essa criança a se desenvolver como um ser que está vindo com um propósito. Né? Todo mundo está vindo para cá com um propósito e você também veio para cá com um propósito, que talvez você não lembre dele agora, mas na maternidade intuitiva a gente vai mexer nisso, a gente vai relembrando e você também tem o propósito de manter essa criança conectada com o divino, conectada com a sua fé, conectada com o seu espírito, tá? E para fazer isso, a gente precisa de amor. Tudo que a gente precisa é amor. Amor é tudo que a gente precisa, tá? Lembra que você está assim com a tua criança e aos poucos vai separando, mas você vai seguir com o cordão umbilical quântico, que é um laço espiritual conectado sempre com essa criança. Ok? Adorei a pergunta aqui. Amore, fala teu nome. Adas Borges. Então, temos vários filhos em escadinha. Ficamos esse tempo todo sem o nosso espírito. Por exemplo, você está há 16 anos sem o seu espírito, idade do seu filho mais velho. Não é bem sem o espírito, mas é compartilhando energia vital, compartilhando o espírito, né? É como se eu tivesse 2 espíritos, 3 espíritos, 4 espíritos. Sim, é isso mesmo. Olha como a gente é forte, né? Depois me fala o teu nome, tá? E agora mais um ponto importante aqui desse primeiro setênio, que são os hábitos curativos. Tem uma live só sobre hábitos curativos, gurias. Ela tá fixada nos meus vídeos, para quem quiser assistir também. Ela é bem boa porque ela nos ajuda a se colocar nesse lugar dos hábitos curativos, a mudar a nossa rotina. Eu falo um pouco sobre os meus hábitos também, que me ajudaram muito nas minhas mudanças, tá? Então, a sua rotina, o quanto você consegue organizar uma rotina que seja curativa para você e para sua criança e para sua família, essa criança mais vai se organizar internamente. Vai ajudar essa criança a se organizar e ter segurança. Ada é o teu nome. Ai, que legal, diferente. Gostei. Eita, é isso aí. Então, assim, quanto mais eu tenho uma rotina, e essa rotina, uma rotina boa, uma boa rotina, uma rotina curativa, e nos hábitos curativos eu falo sobre isso, então para quem quiser aprofundar, pode ir assistir essa live que vai ajudar bastante. Tá? Então, quando eu tenho uma boa rotina, eu trago para essa criança uma sensação de estrutura. Estrutura, segurança. Não é uma coisa rígida, tá? Por exemplo, a Lulu e a Maia, elas, posso compartilhar com vocês nos stories depois. A gente comprou um calendário, na verdade é uma rotina semanal. Ele é todo magnético para ficar na geladeira. E ali tem como que tá o tempo hoje, né? Se tá sol, se tá chovendo, nublado, aquilo que a gente fazia lá na escola. Por que fazem isso na escola, né? Porque ajuda a criança a se sentir mais segura para poder aprender na escola. Só que a gente pode fazer isso em casa também, né? E aí elas têm ali a rotina delas, né? Que ela vai olhar, o céu tá chovendo, vai colocar lá a chuva.
como você está se sentindo? Daí ela vai escolher lá a emoção que faz mais sentido com o que ela está sentindo. Tem várias lá opções. É tudo imã, né? É bom, ela é divertido com figurinhas. Vai lá e escolhe qual que é o sentimento lá. A Maia hoje colocou tranquila. A Lulu colocou empolgada, né? Então, escolheram lá as emoções. Tem triste, tem raiva, tem todos os tipos possíveis. Tem com sono, tem cansada, tem vários. Às vezes ela começa, tô com sono, daí ela vai lá e troca. Então, e aí tem toda a rotina da semana, né? Segunda, terça, e todos os dias a gente vai lá, de noite, a gente vai arrumar o dia seguinte. Isso parece uma besteira pra gente até, sabe? Mas para a criança traz segurança, para nós adultos também. A gente ter uma rotina organizada, né? Como eu falo lá nos hábitos curativos, eu tenho o café, o almoço e a janta programados já. Eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei o que eu tenho que comprar no supermercado, porque eu já defini qual que vai ser o meu cardápio. Então, é tudo já organizado para eu não ter surpresa e para eu ficar mais tranquila. Isso me ajuda também a ficar mais calma, né? Eu vou compartilhar com vocês porque eu pesquisei bastante esse modelo e eu gostei, achei bem bom. E aí tem as opções ali, né? Para a criança, tem até a opção de terapia para a criança que faz terapia. Então, no caso da Lulu, o dia que tem terapia, tem lá o bonequinho da terapia. Tem várias coisas bem legais, tá? Vou compartilhar depois com vocês. Esse modelinho ficou bem bom. E eu vi que tem outro modelo igual que não é da geladeira daí, que é sem o magnético, que eu acho que ele é um pouco diferente. Mas eu achei bom ser na geladeira, né? Fica fácil ali. Vou mostrar depois para vocês, tá? Mas ter uma rotina, né? Ter bons hábitos e repeti-los com a criança desde pequena nos ajuda a trazer essa segurança para ela. Então, esse é um dos pilares também aqui desses primeiros 7 anos. Ajudar essa criança a se organizar aqui, organizando a vidinha dela. Ela sabendo que hoje é quarta-feira, ela vai acordar, ela vai tomar café, ela vai escovar os dentes, ela vai fazer alguma atividade ou ela vai para a escola, enfim, ela saber o que vai acontecer no dia dela, isso vai acalmar ela e vai te acalmar também, tá? É como se fosse um ritmo, eu dou um ritmo para as coisas, né? Coloco no grupo sim. Beth, pode deixar. Outro ponto fundamental que é construído lá no setênio, no primeiro setênio, inclui a maneira como a mãe se relaciona com as outras pessoas, que tem a ver com a transmissão de valores e de cultura. O que é isso, tá? Transmissão de valores e cultura. Tudo que você, a forma como você vivencia relações é programado na criança ali nos primeiros 7 anos. Então, se você estiver vivendo um relacionamento muito difícil aí com teu parceiro, né? Ah, não me dou bem com a minha mãe, toda vez que eu vejo minha mãe eu brigo com ela briga comigo, ela se mete na minha vida, é um caos, eu não consigo me dar bem com a minha família, eu não sei o quê. Como que estão essas relações aí? Porque isso também vai construir informações para essa criança. Os traumas que as mães me trouxeram essa semana, muitos deles foram isso. Minha mãe e meu pai brigavam muito, né? Minha mãe e meu pai brigavam muito, tá? Esse foi o trauma. E realmente isso pode criar um problema. Porque tu vai se sentir desvalorizada, porque tu não vai sentir que tu tem essa estrutura, né, social compatível. Isso pode realmente prejudicar. Então, todas as suas atitudes perante as outras pessoas, amigos, familiares, né, a forma como você fala com as pessoas que você não conhece, se você é grosseira com alguém, né, por algum motivo, tudo isso a criança vai internalizando e ela vai repetir. Ela vai
programar, ela vai imitar isso, né? Porque ali são as bases da própria identidade e comportamento social. Então, aquela criança que tem uma dificuldade de socializar, ela pode estar imitando algo que tem relação com um movimento teu interno de não querer socializar, não quero ver as pessoas, não, né? Não gosto das pessoas. Então, teve uma fase do meu setênio anterior que eu tava assim, eu não conseguia ver pessoas, eu não tava afim de ver pessoas, eu queria ficar no meu canto isolada. E aí eu comecei a perceber que a Luísa não estava querendo ir para a escola, que ela estava com dificuldade de socializar. E aí eu entendi, puxa vida, tá tudo a ver com o que eu tô sentindo. Eu tenho que melhorar isso. Por que eu não quero, né? Então, eu aprendi muito nesse setênio anterior sobre solitude, sobre me sentir bem comigo mesma. Então, tanto faz se tiver pessoas. Só que, né, isso criou um movimento, assim, E também a pandemia e tudo, né, gurias? Isso criou um isolamento natural, né? A gente foi isolada e isso foi sentido pelas crianças também, né? Então a gente precisa olhar para isso, né? Tem alguns pontos, a gente está quase terminando e assim, hoje vai ter uma surpresa, fiquem comigo, por favor, não saiam. Estamos quase no finalzinho. Tá fazendo sentido, gurias, o que tá vindo? As informações que estão vindo? Aqui para mim é uma das coisas mais importantes, um dos aprendizados mais importantes e diferentes, talvez, da maternidade intuitiva e que, assim, talvez seja o ponto-chave para mudar tudo. E talvez seja esse ponto que faltou aí na nossa infância, que é o suporte ao desenvolvimento do eu, desse eu autêntico, né? Eu fiz uma live há um tempo atrás sobre saúde mental da família, né? Como desenvolver essa saúde mental da família. E eu falei sobre identidade e autenticidade, né? A gente acaba criando uma identidade. E essa identidade, ela é um número, ela é uma coisa muito cópia, né? Como se todas as pessoas fossem iguais. E o olhar que eu tenho sobre saúde mental é sempre nesse olhar de resgatar essa autenticidade. Quem eu sou de verdade? Quem eu sou além daquilo que me machucou? Quem eu sou por trás daquilo que me feriu? É aí que eu vou encontrar a minha paz. Né? E é difícil fazer esse caminho, sem saber para onde caminhar. Né? Quem aí não sabe para onde caminhar? Eu não sabia para onde caminhar. Eu caminhei para muitos lugares que eu tive que mudar o caminho várias vezes. Até que eu encontrei um caminho, eu consegui construir ele. E é esse caminho que eu trago para vocês. É um caminho que eu percorri, errei vários caminhos, e aí eu encontrei o caminho, e eu fui indo, e as coisas foram funcionando. E eu repeti esse caminho com muitas pessoas em atendimentos individuais antes de chegar na estrutura do programa, por exemplo, né? Então, o programa existiu a partir de 4.000 atendimentos. Então, foi uma construção, e não só os atendimentos, mas a minha própria vivência, que o caminho se construiu. Porque sem esse caminho, a gente demora muito para chegar nessas respostas, né? E esse suporte do desenvolvimento do eu espiritual é muito fundamental e é uma coisa que a gente não desenvolveu na infância, então a gente vai desenvolver na maternidade intuitiva. De acordo com a maternidade intuitiva, o eu espiritual, né, que é a nossa alma, que é o nosso espírito, cada um chama, né, esse eu de uma maneira diferente. Algumas pessoas falam eu superior, enfim, tem várias formas de falar, né? O eu espiritual da criança
ainda está em processo de encarnação durante os primeiros 7 anos. Ele está personificando o corpo que ainda está se separando da mãe. Então, enquanto você está compartilhando energia vital com a sua criança, o espírito está se construindo aqui para acontecer essa separação e o espírito poder seguir e você finalizar o seu ciclo, finalizar essa missão com essa criança. Né? Tu vai seguir ainda um tempo aí, né? Orientando, mas se você fizer bem esses 7 anos, as coisas vão acontecer com muito mais facilidade depois. Os outros ciclos eles se constroem por si a partir dessa base que você deu ali naquele primeiro setênio. Então a criança aos poucos começa a se identificar como um ser individual. Ela vai levar tempo para se identificar. Então às vezes a gente pensa, puxa vida, meu filho está grudado em mim. É apego que não é um apego. Por quê? Porque talvez você esteja precisando cuidar de ti. É um sinal de que você não está em ti. Essa criança sente porque ela está ali, fusionada. E aí você tem que voltar para o teu centro. Puxa vida, se minha criança ela está muito apegada, é porque eu estou muito ansiosa, eu estou muito longe de mim, eu preciso me reconectar, eu preciso voltar para mim. O que eu gosto de fazer? O que eu amo fazer? Eu amo dançar. Coloca uma música e vai dançar. Isso vai te voltar para ti, vai voltar a tu se sentir bem. São pequenas coisas, são pequenos hábitos que a gente vai introduzindo para a gente se resgatar, tá? Na visão da maternidade intuitiva, a relação entre mãe e filho não se limita apenas ao físico e o emocional. Tá? Não se limita ao físico e nem ao emocional. Ela é espiritual. Existe o cordão umbilical quântico, ele sempre vai existir, não importa a idade dos filhos. Porém, até os 7 anos tem essa separação, isso dói pra gente também. É um processo difícil não só para a criança, mas para nós. Muito mais para nós do que para eles. Porque a gente já está consciente, a gente sabe de muita coisa. E a gente gostaria de fazer muitas coisas diferentes, mas a gente se sente presa e a gente não consegue. E a gente se cobra, a gente se culpa, a gente se pune. Né? Existe uma conexão espiritual mais profunda, que chamamos cordão umbilical quântico. E quando começa a acontecer essa separação, esse cordão ainda continua ligado e ele vai continuar ligado. Se essa criança for embora, for para o plano espiritual, o cordão continua ligado. As mães que tiveram aborto, esse cordão continua ligado. Gurias, quero muito pedir para vocês compartilhar essa live com as mães que você conhece. Você manda para 3 mães. Vai aqui nesse aviãozinho de papel e envia para 3 mães, as primeiras que aparecerem aí para ti quando tu for enviar, que vai me ajudar muito, né? A divulgar a maternidade intuitiva, a outras mães conhecerem e também aproveitar uma surpresa que eu vou disponibilizar aqui na sequência para vocês, tá? Então, lá na maternidade intuitiva, dentro do programa, eu oriento todas as mães. Gratidão, Márcia. Eu oriento todas as mães a fazer as reprogramações de gestação também com as crianças que não nasceram. Porque essas crianças tiveram uma troca espiritual com você. Então a gente precisa reprogramar também aquelas crianças que não nasceram. A gente resolve aquilo que ficou ali, porque teve uma troca, né? Então, tudo é olhado, tá? Toda essa troca, essa relação espiritual, ela ajuda a moldar o desenvolvimento da criança, permitindo que ela ancore de maneira harmoniosa o plano terrestre. Ela precisa vir e trazer a força dela.
a força vital dela, para ela não depender mais de ti. Acontece da criança não querer se desligar ou da mãe não querer se desligar? Acontece. Acontece de você não permitir essa separação. Então pode ser que tu tenha uma criança aí de 14 anos que ainda esteja presa aqui. Porque você não está conseguindo se desligar dela e ela não está conseguindo se desligar de ti. E o espírito não está conseguindo vir assumir aquele corpo. E aí sim fica pesado, fica sobrecarregado, porque já era para ter encerrado essa fase. Né? Quem aí sente que ainda está conectado com a criança e que não está conseguindo fazer esse processo naturalmente acontecer? O grande objetivo da mãe é ajudar a criança, através do seu espírito, a vir para o plano terrestre sem perder a sua essência espiritual. E isso só é possível com amor. E talvez esse amor a gente não tenha recebido e seja algo difícil, então primeiro eu preciso resolver o meu amor interno. Eu preciso ficar bem. Ó, tem várias mães aqui, a Ju, Letícia, Delene, Márcia, Andréia, Simone. Então, toda a construção dos primeiros 7 anos de vida da criança vão ditar como que vai funcionar a vida dela, como que ela vai se sentir para ir para o mundo, para conhecer crianças novas, amigos novos, para ir para uma escola, a forma como ela vai se relacionar com o pai. No segundo setênio, nós vamos ter um encontro aqui para falar sobre o segundo setênio, tá, gurias? Já se programem, ativem aí as notificações para receber os meus conteúdos, tá? Nesse segundo setênio, essa criança começa a olhar mais para a figura paterna, ela vai para outra fase e você precisa se desprender, senão você vai fazer o papel do pai também, vai ser pesado para ti. Se você é uma mãe solo, você vai ter que assumir esse papel, mas pode ser diferente se você liberar essa criança. Então tem todo um processo, né, de amadurecimento interno nosso e de auto-amor que precisa acontecer. Né? Dentro do programa Mãe Intuitiva, eu vou te ajudando passo a passo a fazer esse resgate. Né? Então você vai passar por fases da tua vida, você vai reviver algumas fases para mudar as percepções e você conseguir ativar essa tua força vital, reconectar com esse eu espiritual que talvez lá na infância a tua mãe não conseguiu fazer isso por ti, não conseguiu te ajudar nisso, então tu se perdeu. Então agora a gente precisa fazer com que tu se reencontre e aí sim você vai estar pronta, você vai estar forte para conseguir nutrir verdadeiramente aí as suas crias, cuidar das suas crias de uma maneira mais leve para você, que você também consiga se nutrir e que você saia de ciclos de repetição de doença, porque isso também é uma resposta dessa desconexão. Se eu não tenho os meus centros vitais abertos, recebendo essa energia do espírito, né, essa informação do espírito, eu adoeço. E a minha vida fica doente, os meus hábitos ficam doentes, né? E uma vida doente é uma vida escassa, é uma vida sem apoio, sem ajuda, sem conforto, sem dinheiro, sem saúde. Então, eu preciso fazer esse resgate para nutrir essa criança. E esse é o convite do teu filho, da tua filha. Você é convidada a se amar. A sua criança está te convidando para se amar, porque quanto mais você se amar, mais você vai conseguir entregar força vital para essa criança. Vai conseguir dar aquilo que ela precisa, que é o mesmo que você precisa. Você não consegue dar aquilo que você não tem. Grava essas palavras. Você não consegue dar aquilo que você não tem. Então, se você precisa, você escolhe ser uma mãe amorosa, você escolhe se entregar para
maternidade, para fazer as coisas serem o melhor possível, você precisa de te amar em primeiro lugar. Porque você não vai conseguir entregar isso se você não tem isso em você. Eu queria ser uma mãe amorosa, eu queria ser uma mãe carinhosa, eu queria ser uma pessoa calma. E eu entendi que eu não tinha como ser nada disso, porque eu não tinha nada disso em mim. Eu não tinha vivido nada disso. Eu precisei construir um caminho para aprender essas coisas. E as coisas foram acontecendo. Caminha com o amor que o chão aparece. O amor é a resposta e a pergunta é a resposta para todas as nossas perguntas, para todas as nossas dúvidas. É o caminho. Mas é mais fácil quando a gente caminha junto com um grupo que já sabe caminhar, que já tem o caminho desenhado. Lá na África, se a gente olha lá a savana africana de cima, a gente consegue ver vários desenhos no chão, assim na terra, que é o caminho que os elefantes fazem em busca de água. E todos os animais, eles chegam nesses caminhos e eles olham, olha, tem o caminho do elefante aqui, e o elefante sabe onde tem água. A gente vai seguir esse caminho, porque a gente vai chegar lá na água. Então, todos os animais caminham pelo caminho dos elefantes, inclusive as formigas, os sapos, todos os bichos, porque o elefante, no fim das contas, ele carrega a água e ele vai pingando água nesse caminho, e ali é um caminho onde tem vida, onde tem água, Então, muitos bichos ficam ali nesse caminho e os elefantes, eles abrem esse caminho. Então, nós já temos o caminho dos elefantes, Nós já temos... O caminho dos elefantes é a maternidade intuitiva. É o caminho que já está desenhado e que a gente só precisa seguir nele para abrir os nossos centros de força, para resgatar aquela eu espiritual que está lá, que ficou lá atrás no nosso setênio e que adormeceu e que está precisando dessa força de volta, De voltar lá e ver, será que eu estou presa na minha mãe? Será que eu estou presa no espírito da minha mãe até agora? Será que eu estou com um contrato de fidelidade com essa mãe presa com ela? E não estou conseguindo viver a minha vida agora? Estou repetindo tudo que ela viveu? Observem isso. Então a gente volta lá e a gente faz esse resgate, a gente resolve isso. Será que eu estou presa ainda no abandono do meu pai, no abandono paterno? Então eu vou lá e vou olhar para esse pai, eu vou entender, será que eu estou presa nesse pai? Presa naquela percepção que eu tive da infância daquele pai que me abandonou? E agora eu não consigo ter relacionamentos positivos, eu não consigo me entregar pro amor, eu não consigo ser feliz. Porque eu estou presa lá naquela minha versão criança que foi abandonada por aquele pai. Que nem foi meu pai, então nem posso considerar que ele seja meu pai. Então... São construções que a gente fez lá na infância, que a gente teve uma percepção porque a gente não tinha ainda uma estrutura de consciência formada, a gente estava ali misturada com essa mãe, misturada com todos esses sentimentos que a mãe estava sentindo. Tá? A Gabi está falando aqui, a Gabi Colim, meu filho também com diagnóstico autismo após as reprogramações melhorou muito em vários sentidos, alimentação e comportamentos rígidos. Muita coisa estava vindo de ti, Gabi? E muita coisa foi mudando. O pai influencia como a mãe até nas doenças, é um pouco diferente o pai, tá? Tem uma live sobre figura paterna aqui, vocês podem assistir para quem tem dúvidas. Tem uma sobre a mãe, tem muita coisa, gurias. Aproveitem, porque esse conteúdo ele não fica disponível aqui o tempo todo. Ele vai para o acervo das mães intuitivas. Então, por hora, eles estão aí. A NASA é um caminho de amor, de luz, de descoberta, fechamento de ciclos. Gratidão, Mi. É isso. Muita coisa, Então, o caminho que eu tenho dos elefantes para te oferecer, porque ele já está, ele já está estruturado, é o caminho que as mães estão fazendo, que as mães estão tendo resultado. É muito lindo, assim, porque
mães com crianças com tumor chegando e vão lá, iniciam o seu resgate e em 2 meses a criança tem um tumor calcificado. São coisas surreais que acontecem. Eu tô indo para um extremo, assim, né, que é um caso muito impressionante mesmo e que tinha ligação com a mãe, com a história da mãe, com questões que a mãe estava sentindo, que a mãe estava vivenciando, que a criança estava pegando. Então, tudo pode mudar a partir dessa caminhada, né? Então, é o caminhar com amor para o chão aparecer e para a gente deixar essa trilha, para a gente deixar esse caminho dos elefantes para os nossos filhos, para eles saberem como chegar na água, porque a água é fonte de vida, é a água que nos nutre. A gente consegue viver muito mais tempo sem comer do que sem beber água. Então a gente pode ficar muito tempo fazendo um jejum só tomando água e a gente sobrevive, porque a água nos nutre. Então, lembra que quando você fizer o caminho, você vai estar dando a oportunidade para o teu filho já percorrer um caminho que você percorreu. Você vai mostrar o caminho para ele, você não vai mais se sentir perdida, você vai ter condições de ajudar a sua criança, o seu filho a caminhar o caminho dele, que pode ser a trilha que você criou. Enquanto eu me sinto perdida, eu não tenho condições de dar um caminho para o meu filho. Como que eu vou fazer isso? Eu não vou conseguir. Se esse vídeo fez sentido para você, imagina o que pode acontecer se você viver a maternidade intuitiva aí no seu dia a dia. Aqui a gente não segue regras prontas, a gente aprende a escutar a nossa intuição, a curar a nossa história e criar uma nova forma de maternar, com mais leveza, consciência e conexão. Se você quer dar o próximo passo, na descrição desse vídeo você encontra os links da maternidade intuitiva e eu te espero lá. Um beijo!